A paz do Senhor, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero muitíssimo que sim, espero que vocês estejam se cuidando, que todos vocês estejam bem, tá? Logo, logo nós vamos nos ver novamente, vamos estar podendo abraçar, vamos poder estar juntos, bem pertinhos uns dos outros, né? Aprendendo mais de perto da palavra de Deus. Mas enquanto ainda não chegou essa oportunidade, eu agradeço de coração todos vocês que estão acompanhando as aulas aqui aos domingos, tá bom? Por este período, as nossas aulas estão no horário das 2 horas da tarde, tá bom? Então, eu continuo contando com a colaboração de todos vocês, independente do horário, né? Nosso compromisso com a palavra do Senhor não pode ser esquecido, né? Quando se fala de compromisso, é uma responsabilidade importante, né? Principalmente quando se trata da palavra de Deus, que é um bom ensino, né? Algo importante para nós carregarmos na nossa vida espiritual. Não só a oração, mas a palavra de Deus também, que nos ensina muitas coisas. E como eu sempre falo para vocês em todas as aulas, a palavra de Deus, ela tem a resposta para todas as nossas perguntas, seja qual for elas, né? Mas nós só vamos achar essas respostas quando nós temos um contato constante com a palavra, né? Hoje nós vamos estar aprendendo mais uma aula importante, maravilhosa, viu? Que vocês aí que tem o seu lápis, a sua caneta, o seu caderno de anotações, a sua maravilhosa e importante Bíblia, pegue neste momento, se prepara aí para vocês estarem acompanhando mais uma aula para a honra e glória do Senhor, amém? Bom, antes de começarmos, vamos estar fazendo uma oração para dar início e fiquem ligadinhos, tá bom? Fiquem atentos ao que o Senhor quer nos ensinar nesta manhã, tá? E não se dispersem, ok? Para vocês compreenderem o que Deus quer falar no coraçãozinho de cada um de vocês que estão aí assistindo, tá bom? Então vamos lá. Senhor Deus, muito obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui mais esta manhã. Obrigada pelo teu amor e carinho, a tua graça, a tua bondade e misericórdia, pelo teu cuidado com a nossa vida, com a nossa família, por tudo que o Senhor nos proporcionou, ó Deus, nesta semana inteira e por esta oportunidade de estarmos aqui mais uma vez aprendendo da tua palavra. Obrigada, Senhor, pelo alimento, pela vestimenta, pelo calçado, pela nossa família, pelos nossos vizinhos, por cada um dos nossos parentes. Que o Senhor venha recompensar aqueles que estão assistindo esta aula, que reservaram este tempo para aprender um pouquinho do que o Senhor quer nos ensinar. Obrigada por tudo mesmo. Que o Senhor continue conosco nesta aula, que tudo seja feito para a honra e glória do teu santo nome, e que o Senhor fale conosco. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Desculpa aí se eu tô confundindo manhã com tarde, não importa, né? O importante é que nós vamos estar aprendendo sobre a palavra de Deus, né? Que vale muito mais do que qualquer coisa. Então vamos lá, meus amores. Aqueles que estão com a revista, né? Nós vamos estar aprendendo hoje sobre a aula de número 4, que tem por título Milagres e Maravilhas entre o Povo, tá? O texto base da nossa aula de hoje está em Atos capítulo 5, do versículo 12 ao 42, que vai estar falando sobre os milagres e maravilhas, né, entre o povo, e sobre os apóstolos que são perseguidos, tá? Ou seja, vai estar contando a história de 2 apóstolos que foram perseguidos por realizarem milagres e maravilhas
em o nome do Senhor, né? O nosso texto do dia está em Atos capítulo 5, versículo 12, que diz assim: os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas entre o povo. E o nosso objetivo de hoje é aprendermos que Deus deu aos apóstolos o poder para realizar milagres e maravilhas. E assim como os apóstolos, nós também podemos ser usados como canal de bênçãos na vida de muitas pessoas, né? O mesmo Deus que estava com o povo, né, dessa nossa história de hoje que nós vamos aprender, ele continua conosco também. E se nós estivermos dispostos a ser usado por ele para ser canal de bênçãos na vida de muitas pessoas, nós somos usados. Se nós quisermos, é claro, né? Enfim, meus amores, vamos lá. Em Lucas, capítulo 6, no versículo 12 e 13, vai estar falando sobre a escolha dos 12, quando Jesus escolhe os 12 discípulos, né? Os 12 que foram chamados de apóstolos. No começo do seu ministério, Jesus escolheu 12 homens para que o acompanhassem em suas viagens. Esses homens teriam uma importante responsabilidade. Continuariam a representá-lo na terra e a ensinar tudo o que aprenderam com ele depois de sua ascensão ao céu, né? Para todos vocês que sabem, e aqueles que não sabem vão saber agora, quando Jesus ele veio ao céu, que ele cumpriu o que Deus tinha falado para ele, o que já estava escrito na palavra de Deus, nas Escrituras, que ele subiu aos céus, ele deixou na responsabilidade dos discípulos continuarem o seu ministério aqui na terra, que era pregar as boas novas, falar das boas novas, falar sobre esse Jesus maravilhoso, né, que para nós é o nosso melhor amigo. Eles ensinavam a palavra de Deus e por meio deles, Deus realizava muitos milagres. As pessoas levavam os doentes para as ruas para que os apóstolos os curassem. Mas a inveja dos líderes religiosos crescia cada vez mais contra os homens de Deus. Eles prenderam os apóstolos e os jogaram na prisão. Mas um anjo abriu as portas, os tirou de lá e lhes disse: voltem para o templo e preguem sobre Jesus. Assim que amanheceu, eles obedeceram. Olha só, os discípulos foram perseguidos, mas o Senhor os livrou da prisão. Ó, o anjo indo lá na prisão dar o recado para os discípulos, para eles irem lá no templo e pregarem sobre Jesus. Então, o sumo sacerdote enviou guardas até a cadeia para que levassem os apóstolos diante do sinédrio para serem julgados. Porém, quando os guardas chegaram à prisão, encontraram as portas trancadas. Eles estavam sem saber o que estava acontecendo, porque não havia nenhum prisioneiro na cela. Nesse momento, chegou alguém dizendo que os apóstolos estavam ensinando no templo. Então, os guardas do templo os prenderam e os levaram até o conselho. Para quem prestou atenção, viu que eu li uma palavrinha complicada de entender, né? Sinédrio. Por que que os apóstolos foram levados diante do Sinédrio? O Sinédrio é o nome dado a uma associação de 20 ou 23 juízes que a lei judaica ordena existir em cada cidade, tá? Ou seja, eles eram levados lá para serem julgados. O nome já diz,
É uma associação de 20 a 23 juízes. E o que o juiz faz? Julga se está errado, se está certo, o que cometeu, né? O conselho estava reunido e o sumo sacerdote proibiu os apóstolos de continuarem falando de Jesus. Mas Pedro e os outros apóstolos responderam: devemos obedecer a Deus e não a vocês. Vocês o mataram, mas Deus o trouxe de volta à vida. Os membros do Sinédrio ficaram furiosos e queriam matar os apóstolos. Então um homem chamado Gamaliel pediu a palavra e sabiamente falou: cuidado com o que pretendem fazer. Se este trabalho que eles estão fazendo é obra de homens, desaparecerá. Mas, se vem de Deus, não o poderão destruir, pois estariam lutando contra Deus. E vocês não querem lutar contra Deus, não é? O Sinédrio aceitou a opinião de Gamaliel, mas mandaram chicoteá-los, soltando-os em seguida. Os apóstolos sabiam que estavam sendo perseguidos por amor a Jesus e continuaram a ensinar, tanto no templo quanto nas casas, que Jesus era verdadeiramente o Filho de Deus. A igreja primitiva crescia. Muitas pessoas ficavam maravilhadas com as manifestações do poder de Deus através da generosidade, sinceridade, união dos membros e a honestidade dos líderes da igreja. Sinais e prodígios aconteciam pelas mãos dos apóstolos, e isso demonstrava que o poder de Jesus, que morreu e ressuscitou, estava com os seguidores dele. Olha que lindo. Porque vocês viram que a história conta que eles foram presos, mas o Senhor enviou um anjo lá onde eles estavam e os tirou de lá e lhes disse: voltem para o templo e preguem sobre Jesus, né? Porque Jesus é o que nós temos de melhor a oferecer às pessoas. E ninguém pode impedir isso. E vocês prestaram atenção que este senhor, né, este homem chamado Gamaliel, que pediu a palavra e sabiamente falou: cuidado com o que pretendem fazer. Se este trabalho que eles estão fazendo é obra de homens, desaparecerá. Mas se vem de Deus, não o poderão destruir, pois estariam lutando contra Deus. Então, meus amores, por mais que nós somos perseguidos às vezes, né? Tipo, alguém não gosta de ouvir você falando de Jesus, ou até mesmo escuta você falando sobre esse Jesus e se sente incomodado e você está sendo perseguido por conta disso, não se preocupe. Não se preocupe, continue. Não deixe a sua fé desfalecer, não deixe que você fique fraco na fé por conta das pessoas falarem mal de você por você falar de Jesus. Continue fiel, porque o Senhor nos livra, o Senhor está conosco todos os dias. E não há pessoa melhor de nós falarmos para alguém do que Ele, tá? Você já pensou na perseguição como uma bênção? Difícil pensarmos como uma bênção a perseguição, né? Mas, por causa da perseguição, o evangelho foi propagado em muitos lugares. Muitos lugares. Como os apóstolos, devemos permanecer firmes anunciando a todos sobre o amor e o poder de Deus. Seja uma testemunha fiel. Podem morrer milhares de cristãos por pregar o evangelho, mas nós, igreja, continuamos de pé. Não devemos ficar fracos, desanimados. Ai, tia, mas eu vi um senhor que morreu por pregar a palavra de Deus. Ai, eu não quero mais fazer isso. Não desista assim.
Seja um cristão fiel, seja uma testemunha fiel. Testemunha do que, tia? Desse Jesus. Continue falando dele, sim. Continue pregando o evangelho, sim. Continue se permitindo ser um canal de bênçãos na vida de muitas pessoas. Porque Deus, ele cuida de nós nos mínimos detalhes. E nós não devemos dar esse gostinho de desânimo, de derrota para o inimigo. Vocês, independente da idade, podem sim se permitir ser usados por Deus para salvar muitas vidas. Independente da idade de vocês, todos vocês podem sim ser instrumento de Deus na vida de muitas pessoas. No nosso trimestre passado, nós estávamos aprendendo sobre Samuel. Vocês lembram a história dele? Tão pequenino foi apresentado na casa do Senhor para trabalhar, para servir. Foi uma bênção, mesmo tão pequeno, as pessoas o respeitavam, né? As pessoas sentiam prazer de estar perto dele. E vocês não são diferentes, né? Mesmo sendo uma criança, foi com uma criança que Deus falou e ela escutou a sua voz. Então, vocês também podem sim ser usados por Deus. Então, permitam ser usados por Deus. E lembrem-se, a perseguição serve de crescimento espiritual e intimidade com Deus. Por que tinha um crescimento espiritual? Porque nós ficamos mais fortes, né? Quando nós temos a notícia de que alguém morreu por pregar o evangelho, foi morto, a igreja se junta mais ainda e surgem mais cristãos para falar sobre Jesus, né? E por que uma intimidade com Deus? Porque nós nos tornamos experientes, ficamos com muitas experiências para contar e íntimos com Deus. Por quê? Porque nós buscamos mais da palavra dele. Como que nós vamos falar sobre Jesus para as pessoas sem saber realmente quem é Jesus? Nós aprendemos sobre ele na Bíblia. Então, automaticamente, quando eu tenho contato com a Bíblia e estou em constante oração, eu tenho uma intimidade com Deus, né? Ele se torna realmente o meu melhor amigo. Então, meus amores, o Senhor Jesus delegou poder e autoridade à sua igreja para pregar a palavra, curar enfermos e expulsar demônios. Permita que Deus o use como um canal de bênçãos para a vida de muitas pessoas. Então, nós temos, sim, autoridade no nome de Jesus. Quando nós usamos o nome de Jesus, meus amores, tem muito poder. Então, não se sintam incapazes de falar de Jesus para ninguém. Não se sintam menosprezados. Não se sintam tristes. Não se sintam desanimados quando vocês ouvirem uma notícia de que alguém morreu pregando o evangelho, ou até mesmo porque alguém não quis ouvir você falar de Jesus. Não, continue firme, sim. Continue, porque vocês vão transformar muitas vidas para a honra e glória do Senhor. E como eu falei para vocês, Deus deu aos apóstolos o poder para realizar milagres e maravilhas, salvar muitas pessoas para o Senhor. E assim como os apóstolos, nós também podemos ser usados como canal de bênçãos na vida de muitas pessoas, seja para realizar milagres e maravilhas, salvar esta vida que precisava tanto ouvir de Jesus, vocês também são capazes. Nós somos capazes, sim, de falar de Jesus, né? Independente da idade de vocês, como eu já disse. É só vocês se permitirem ser usados pelo Espírito Santo de Deus, que o mais ele faz, né? Não precisa ter medo, não precisa ter vergonha, não precisa. Se permitam. Amém? E fiquem sempre ligados na palavra de Deus. Como eu disse, independente, né, de nós cristãos sermos muito perseguidos, precisamos pensar que a perseguição é como uma bênção, né?
porque por causa da perseguição, o evangelho foi propagado em muitos lugares. Porque quanto mais os cristãos eram perseguidos, mais cristãos surgiam. E cá estamos nós, fazendo parte dessa multidão de pessoas que falam de Jesus. Então não desista, não pare, continue falando de Jesus, sim. Continue se permitindo ser um canal de bênçãos na vida de muitas pessoas. Amém? Bom, que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês. Deixo aqui meu agradecimento mais uma vez por vocês estarem acompanhando as aulas. Gente, simplesmente é uma aula que tem muito a nos ensinar, sim, sobre o que é ser um cristão. De verdade. É não desistir por qualquer coisa. É não desanimar por qualquer coisa. E sim estar sempre de cabeça erguida, olhando para o alvo que é Jesus. Jesus. Como eu falei para vocês na nossa aula anterior, Ele é o melhor que nós podemos e que nós pode oferecer para todas as pessoas. É o melhor que nós podemos oferecer para alguém. Não há nada melhor do que Jesus para oferecermos para alguém. Então, que vocês guardem isso, tá? E coloquem em prática. Não só guardar que Jesus é o que nós temos de melhor para oferecer, mas sim colocar em prática, falando dele para as pessoas. Amém? Sempre pensando positivo, nunca negativo, colocando a nossa confiança em Deus, porque Ele sabe de todas as coisas. Amém? Quero deixar aqui para vocês, como uma atividade, uma pergunta muito legal, tá? Que eu espero a resposta dela no meu WhatsApp. Você aí, Junior, que está acompanhando, me procure, tá? Para estar encaminhando a resposta. Diz assim a pergunta: como um discípulo de Jesus pode fazer para ajudar na expansão do reino de Deus? Como um discípulo de Jesus pode fazer para ajudar na expansão do reino de Deus? Tia, como assim expansão? Crescimento, expandir, crescer, aumentar de tamanho. Como que nós cristãos podemos fazer para ajudar no crescimento do reino de Deus? Como? Desde a aula de número 1, nós estamos aprendendo como que nós podemos crescer, né? Como que nós podemos fazer para ajudar no crescimento do reino de Deus. Muito fácil para responder essa pergunta. E como uma atividade muito importante que eu quero, vocês não precisam mandar para mim essa segunda atividade, é simplesmente como objetivo de que nós devemos obedecer isso que o Senhor deixou para nós, que é pregar o Evangelho a todos, porque todos merecem conhecer, saber quem é Jesus. Então, como atividade da semana, eu quero deixar para vocês o Correio de Cristo. Tia, como assim Correio de Cristo? Vocês vão estar escrevendo uma carta, tá? Com João 3,16, mas além de escrever nela João 3,16, João capítulo 3, versículo 16, vocês vão falar quem é Jesus, né? Além de escrever João 3,16 nessa carta, vocês vão falar o que Jesus é para vocês e como ele pode transformar essa vida que você vai entregar essa carta. Tia, mas tem que fazer só uma carta para uma pessoa? Não, vocês podem fazer para quem vocês quiserem, seja para alguém que já conhece Jesus ou quem não conhece. O intuito de vocês fazerem esse Correio de Cristo é para alguém que ainda não conhece Jesus, alguém da sua família, um amigo, um vizinho, seja quem for, que não conhece ou que conhece, mas se afastou dos caminhos do Senhor. Vocês podem estar fazendo vários e entregando para qualquer pessoa.
pode estar colocando no correio de algum vizinho, no correio de alguém, tá? Fiquem à vontade para fazer isso. Mas eu espero um retorno de vocês. Aqueles que fizerem, me manda e compartilha comigo como que foi essa experiência, tá? Estarei aqui ansiosíssima para saber como foi essa experiência de vocês, tá bom? Então, eu deixei uma pergunta, né? Como discípulo de Jesus pode fazer para ajudar na expansão do reino de Deus? E a atividade da semana, o Correio de Cristo, tá? Que é uma carta falando do amor de Deus, né? João 3,16, e o que Jesus é, quem ele foi, o que ele é para você, né? E como ele pode transformar esta vida que vocês vão estar entregando a carta, tá bom? É isso, meus amores. Que Deus abençoe a vida de vocês infinitamente, tá? Vocês são bênção, não se esqueçam disso, não se sintam incapazes de nada, porque vocês podem tudo. Vocês já são vencedores em Cristo. Amém? Vamos estar orando para encerrar esta aula. E eu fico muito, muito feliz mesmo de estar aqui com vocês, mesmo online, né? Mesmo distante, compartilhar de Jesus e falar de coisas maravilhosas que ele fez é muito bom mesmo. E eu fico feliz de poder compartilhar isso com vocês, né? De poder compartilharmos juntos, na verdade. Amém? Vamos estar orando para encerrar. Conto com a participação de vocês nessas duas atividades, tanto a pergunta quanto a atividade da semana, que eu espero retorno, tá bom? Senhor Deus, muito obrigada por esta manhã, essa tarde. Obrigada pelo seu amor e carinho. Obrigada, Senhor, por abrir a nossa mente, né? Por nos mostrar que o Senhor é o que nós temos de melhor a oferecer e que não precisamos ter medo para falar de Ti, porque o Senhor está conosco todos os dias e já somos mais do que vencedores em Ti. Que o Senhor continue dando força para esse junior, para este jovem, para este adolescente, para este pai, essa mãe que está acompanhando a aula, seja quem for a família representada. Que o Senhor dê força, dê ânimo, dê paz, dê saúde, dê muita alegria. E que eles não venham desistir, não venham desanimar. Que eles possam continuar firmes na Tua presença, acreditando, confiando em Ti, porque nós somos mais do que vencedores. Em nome de Jesus, te agradecemos, te agradecemos, te agradecemos. Que o Senhor continue conosco neste dia, nos dando força, nos capacitando e que nós possamos estar ligados na Tua palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, te agradeço, te agradeço, te agradecemos. Amém. Meus amores, que vocês sintam-se abraçados, tá? Não só por mim, mas pelo Espírito Santo de Deus. E continuem firmes. Não desanimem, tá? Como fechamento, eu vou ler mais uma vez a nossa conclusão para que vocês não se esqueçam que o Senhor Jesus delegou poder e autoridade à sua igreja para pregar a palavra, curar enfermos e expulsar demônios. Permita que Deus o use como um canal de bênçãos para a vida de muitas pessoas. Fiquem ligadinhos na palavra de Deus, na oração, e se permitam ser canal de bênçãos na vida de muitas pessoas. Amém? Grande beijo e aquele abraço apertadíssimo em cada um de vocês. Tchau!